Graças do Senhor. Louvado seja o teu nome. E nós te pedimos, Pai, a tua direção, a instrução do teu Santo Espírito nesta aula, que o Senhor abençoe o Eli, a Débora, os nossos professores e o professor Patrocínio, e derrama graça e misericórdia, Pai, sobre este dia, sobre as nossas vidas, Pai, sobre todo o teu povo Israel, espalhado na face da terra, Pai. Todo o teu povo que se reúne para louvar, cultuar ao Senhor e aprender da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, abençoa nossas famílias, a nossa nação. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Muito bem. Na aula passada, a gente teve uma aula bem restrita, eu, Patrô e a Thaís. E nós falamos sobre a escatologia, né? Falamos sobre o final dos tempos. E algumas questões sobre o final dos tempos. E agora, então, nós vamos para mais um capítulo. Inclusive, nesse capítulo aqui, tem uma das perguntas. Quando nós fizemos a chamada da aula, que tinha que escrever uma sinopse da aula, a gente usou uma pergunta desse capítulo. E a gente não tinha abordado ainda. Falei assim, então, tá acabando o ano aqui, é melhor a gente ir aqui, senão eu vou fazer uma pergunta na chamada que eu não vou responder. Né? Mas não vai ser hoje ainda, é semana que vem a pergunta, tá? Uma das perguntas que a gente fez na chamada é se quem pratica suicídio, né, pode ir para o céu. E se tem alguma chance de ir para o céu quem pratica suicídio. Mas semana que vem. Né? Hoje, o que nós vamos ver são as perguntas que eu coloquei lá, né? No WhatsApp. Então, a primeira pergunta. Então, nós vamos falar sobre céu e inferno. Tá? Bem, hoje, essas 3 perguntas aqui, a gente pode chamar que essa aula hoje vai ser uma aula especulatória. Porque, com exceção da primeira pergunta, as outras 2 perguntas são perguntas que a gente não tem certeza. Né? Não dá para responder e afirmar com certeza. Mas a primeira pergunta é uma pergunta já mais fácil de ser respondida. Que a pergunta é essa: existem graduações no céu pelas quais, como resultado de uma vida de boas obras, um cristão tem uma posição mais alta ou uma qualidade de vida melhor do que alguém que escapa por um fio no último suspiro? Então a pergunta é só, vai ter quem vai voar de primeira classe, quem vai de classe econômica e quem vai de business? Né? Vai ter uma diferença lá no céu? Ou todo mundo vai ter o mesmo tratamento, vamos dizer assim, né? O mesmo nível de recompensa? Pode começar, vamos lá, Cássio. Difícil, hein? É difícil, né? Assim, o que eu entendo um pouco, né, que a gente vai aparecer diante de Deus, né, e Deus vai cobrar a gente tanto das nossas palavras quanto das nossas ações, né? A gente vai ser cobrado por isso, né? E essa questão do galardão, né, que parece que essa é a descrição, né? A questão do galardão. Bom, eu acredito que Deus ele tem uma medida assim para todos nós, né? Tem uma medida para todos nós, mas eu não sei, assim, sinceramente, ele falar assim se tem primeira classe, segunda classe, porque eu acredito que Deus quando ele ama seu povo, ele veio resgatar o seu povo, quando ele vem buscar, né, aqueles que são seus, eu acho que ele não vai fazer acepção, mas que a gente vai ter que tomar partido daquilo que a gente fez e daquilo que a gente falou. Isso está descrito biblicamente. Muito bem. Camila. Aí, pergunta difícil, né? Eu acho assim, não é graduação, mas eu acho que funções diferentes. Porque tem aquela questão que fala quando a mãe de 2 discípulos pede para que eles sentem ao lado de Jesus,
E eu acho que são funções diferentes para aqueles que tiveram uma vida de comunhão, procuraram ter uma vida de comunhão o tempo todo com Cristo na terra. Mas não vai ter inveja, não vai ter nada disso no céu. E a qualidade de vida, que eu acho que é uma coisa que está na pergunta, eu entendo que vai ser maravilhosa para todos. Mas eu acho que funções diferentes vão ter sim, porque eu creio que lá no céu a gente vai trabalhar também. Só que não vai ser algo penoso, vai ser algo prazeroso de se fazer, né? Porque nosso Deus, ele criou o mundo em 7 dias e no 7º ele descansou. Então, ele é um Deus que trabalha o tempo todo. E eu creio que ele vai dar função. A gente vai cantar, vai ter muita coisa boa para fazer, cuidar de jardim, fazer um monte de coisa legal. Você é ótima, Camila. Não é? Mas eu quero cantar, eu quero cantar. Não é? Quero ficar na parte eu também quero cantar, eu também quero participar do canto. Você quer ser escalada pro coral, né, Débora? Ai, eu já saio há tantos anos. Eu posso até participar da parte da comida lá, mas não quero lavar a louça, não. Débora. E aí, Débora? Eu concordo com a Camila que a gente tem diferenciações no céu. Da mesma forma que os anjos, eles existem uma graduação de anjos, arcanjos, anjos de maior... estirpe, isso, muito obrigada. Relevância e autoridade até, em relação aos menores. Vão comandar um grupo de anjos, eu não entendo muito bem dessa parte de anjos, mas eu acho que os crentes na glória, eles devem ter também funções diferentes, graduações diferentes, talvez, ou organizadores de grupos. Isso eu acho que são coisas subjetivas, mas eu acho que assim, a pessoa que se dedicou, um missionário, por exemplo, que esteve numa situação adversa, batalhou pela fé, foi morto na fé, teve muita provação e ainda assim se manteve muito fiel, ele vai ter um galardão, ele vai ter uma honraria. Eu acho que Deus vai honrar o trabalho que ele fez aqui na Terra. E enquanto que a pessoa, lógico, que se converteu, mas passou o tempo todo só pensando nela, ou tendo uma vida que deu menos fruto, porque senão a gente não precisaria dar frutos, né? A gente bastaria estar plantado e estar junto à vide. Você não precisaria dar frutos, você basta ficar feliz e vivo, que você já está bom. Mas eu acho que assim, Deus estimula que nós produzamos frutos e que a gente dê um bom testemunho, seja fiel até a morte. Então, eu acho que deve haver uma graduação, sim, sei lá, como a Camila falou, talvez funções diferentes, ou sei lá, locais diferentes, uma pessoa que, como um missionário, possa ter uma piscina aquecida, uma coisa mais, um conforto melhor. Eu estou fazendo uma elucubração aqui. Alguém mais quer falar, patrô? Ivani? Eu acho que... Pode falar, patrô. Eu acho que, como existem os dons, eu vou falar aqui dos dons pessoais, assim, não são dons do Espírito, não. São os dons pessoais. Como existem os dons pessoais, e aqui na Terra a gente quase não tem possibilidade de exercer os nossos dons plenamente, quer dizer, nós não fazemos aquilo que a gente realmente gostaria de fazer, nem todos, né? Alguns estão plenamente satisfeitos com o desenvolvimento dos seus dons. Mas a gente, por exemplo, eu acho que eu tenho o dom de ser professor,
mas as dificuldades são tantas, os problemas são tantos, as adversidades, a gente vê falar nos problemas de educação, aí a gente vê uma pessoa pode ter muito dom para isso, mas ela encontra barreiras quase que intransponíveis em alguns casos. E lá no céu, se Deus quiser nos premiar com a possibilidade de exercermos os nossos dons de maneira integral, de tal modo que todo mundo fique feliz e satisfeito, e eu acho que é isso que vai acontecer, eu acho que vai ter até futebol lá no céu. Os que gostam de jogar futebol, vai ter futebol lá no céu. Então, algumas coisas que a gente faz são especulações, porque a Bíblia diz, existem os dons, existem os galardões e existe a vida lá no céu. Fora disso, a gente não sabe muita coisa, né? Eu imagino que deva ser assim. Por exemplo, a Camila vai poder exercer a profissão dela com plenitude, assim, a Débora vai cuidar das alminhas doentes e tal, e assim vai. Mas isso tudo é especulativo. Nós não sabemos o que nos está reservado, só quando a gente chegar lá. O certo é que nós vamos chegar lá e encontrar com Jesus. Isso é certo. Muito bem. Bom, Eli, oi, pode falar, Adriana. A minha posição é pessoal, não é embasado em nada, mas eu acho que, como a Débora falou, o missionário que dedica a vida dele toda a pregar o evangelho, ou mesmo assim, uma pessoa que é muito crente, muito fiel a Deus e passa assim, por muitas dificuldades, morando muito mal, vivendo muito mal, quando chegar no céu, eu acho que, pelo meu modo de vista, ela vai ter um lugar melhor do que quem é fiel, mas tem uma vida boa aqui, não passou por dificuldade, nada. Não que a dificuldade vá porque senão você entraria no espiritismo, mas não isso. Mas no julgamento humano, essa pessoa mereceria, por exemplo, ficar numa mansão lá no céu e quem não passou por muita dificuldade aqui, fica numa casa simples. Estou dando um exemplo bobo, assim. Mas o pensamento de Deus não é o meu pensamento e, com certeza, ele sabe muito mais do que eu. Muito bem. O Sproul começa a resposta para essa pergunta com um estrondoso sim. Ele diria assim, sim, a Bíblia fala muito disso, né? O que acontece é que, às vezes, nós, reformados, em função de uma ênfase na salvação pela graça e somente pela graça, acabamos falando muito pouco sobre a questão do galardão, porque há um receio de se confundir que através das obras a gente consegue algum tipo de acesso ao céu, né? Então a Bíblia é muito clara em dizer que se fosse pelas obras nós estaríamos eternamente condenados, porque não há nada que a gente possa fazer que nos garanta o direito à salvação. Então, historicamente, a igreja protestante, por focar muito na questão da graça, para que se diferenciasse, então, a questão da obra, a compra de indulgência, seja lá o que for, né, por focar muito nessa questão da graça, acabou deixando de lado um pouquinho, né, qual é o efeito do que tem as obras. Mas a Bíblia fala muito claramente, né? No Novo Testamento, há mais de 25 vezes em que a Bíblia fala em relação a galardão, que nada mais é do que recompensa que você terá no céu. E essa questão desse galardão, né, são recompensas em razão das obras que são realizadas aqui na Terra. Então, vamos dizer assim, eu usei até esse tema na aula passada, né?
vai ter uma viagem, Jesus Cristo é o único que pode te dar o ticket, é o único que pode te colocar dentro do avião. Você não há nada que você possa fazer que te coloque dentro do avião. O único que pode te dar esta passagem é Cristo. Somente pela graça e somente através da nossa fé em Cristo Jesus é que nós conseguimos ter o bilhete que nos garante a entrada neste avião. Bom, depois que eu entrei no avião, onde eu vou sentar? Eu vou sentar na classe econômica, eu vou sentar na primeira classe, eu vou sentar na classe de negócios, business, né? Aí entra as nossas obras. Porque a nossa recompensa no céu será de acordo com as nossas obras. Então, por isso essa ideia nossa, aqueles que sofreram por causa das obras, né, por causa do evangelho, aqueles que foram mártires, aqueles que morreram por causa disso, serão recompensados. Né? Aqueles que vivem num testemunho fiel, como Dona Ivani falou, de muita dificuldade, e aí sofrem até por causa disso, né? Serão recompensados. Vamos ler lá, alguém abre para nós lá em Lucas 6, de 20 a 23. Alguém pode ler aí? Sim. Lucas 6, de 20 até 23. Então, olhando eles para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Acho que eu estou lendo errado. É isso mesmo, tá certo. Acho que eu estou lendo... Não, tá certo. 20, vai ao 21. Lucas. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, muito bem. Então, né, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os que sofrem por causa do evangelho. Por quê? Porque grande será o vosso galardão no céu. Aqui há uma promessa. Então, se a gente não dissesse que no céu haveria distinção nesse aspecto, de forma como cada um vai receber, né, a Bíblia estaria mentindo. Tá? Então, podemos afirmar categoricamente que seremos recompensados no céu de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que sofremos aqui por causa do Evangelho. Tá? Mateus 25, 21. Mais um texto aí. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Eu vou ler aqui, tá? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui nós estamos falando da parábola dos talentos. E que aqueles que então cuidaram, né, dos talentos, né, que o Senhor deu para ele, serão recompensados. Então veja, a ideia é muito clara na Bíblia de que haverá recompensa.
Melhor do que esse exemplo que eu dei do avião, né? Para mim, o exemplo do avião ele é interessante no sentido de que a passagem é Cristo que dá. Mas talvez para a gente poder entender a questão do galardão, o Sproul fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, todos no céu terão a sua taça cheia. É que alguns terão as taças maiores que dos outros. Nem todas as taças são do mesmo tamanho. Mas todos terão a sua taça cheia. O que eu acho interessante é ter sua taça cheia, porque dá a sensação sua de contentamento. Estou satisfeito, ó. Eu tenho a minha taça tá completamente preenchida. Cheia. E por que é essa ideia? Porque eu acredito também que no céu não há inveja. Né? Então ninguém vai ter inveja da taça do outro, né? Ninguém vai ter inveja que o outro está sendo mais bem compensado do que eu. Então talvez isso seja algo que atrapalhe a gente ao tentar entender com a nossa mente humana de que há uma distinção na forma, né? A gente fala, pô, mas você não vai ter tristeza, né? Hoje, quando a gente olha uma pessoa ali que mora tão mal assim, né? Às vezes mora numa favela e tudo mais, a gente fala assim, nossa, puxa vida, né? Que condição que essas pessoas vivem, né? E nos dá uma certa tristeza. Ou tem gente que também olha para quem mora muito bem e tem inveja. São sentimentos que não tem no céu. A Bíblia é clara em dizer isso. Então a gente fica com dificuldade de aceitar. Mas você não tem tristeza, você não tem inveja, né? Como é que eu vou olhar para aquele que está com a taça mais vazia, com a taça menor? Como é que eu vou olhar para aquele que está com a taça maior? Não sei responder. Mas o fato é de que a Bíblia é muito clara de que as nossas obras serão recompensadas no céu. Cássio, quer falar, Cássio? Eu encontrei um texto aqui que a gente foi conversando aí e me veio à cabeça um texto de Tiago que fala sobre fé e ação. A minha Bíblia é aquela nova linguagem, tá? Eu posso ler, Eli? Claro. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisem de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus o abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntos. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Perfeito. Ele, você estava comentando sobre o tamanho das taças e que todo mundo vai ter a sua taça cheia. Eu tive pensando assim, eu acho que às vezes a gente está pensando numa comunidade onde as pessoas vão estar ao mesmo tempo se vendo ou se falando. Eu imagino que até o local onde as pessoas vão ter essa diferenciação vai ser diferente. Eu acho que o pessoal da taça M vai estar tudo junto. O pessoal da taça G vai estar num lugar à parte. Porque esses são muito especiais. Sabe assim, a gente não vai ter ciúmes, a gente não vai ter competição, a gente não vai ter riso, a gente não vai ter choro. E também a gente não vai mais ser humano, né? A gente não vai mais ter essa cobiça, esse negócio de querer a taça do irmão. Mas eu acho que a gente vai... as pessoas que tiveram menos esforço ou que produziram menos fruto, taça pequena,
vão estar juntos para poder crescer junto, para poder se estimular. Eu imagino que vai ter ambientes diferentes, para que, sei lá, até para a gente poder, eles contarem as experiências. Você acha que a gente vai estar na mesma casinha de Moisés, por exemplo? Você acha que a gente vai estar na mesma casinha de Pedro? Eu acho difícil, eu não sei, eu me sinto muito pequena nesse sentido. Paulo viajou não sei quantos 1000 quilômetros evangelizando e pregando. Quem sou eu, entendeu? Foi preso, né? Preso, sofreu açoites, sofreu humilhação. E foi obrigado a dizer, ou você nega Cristo, ou você morre, entendeu? Que tipo de pressão a gente sofre hoje em dia? Eu teria vergonha de ficar na mesma casinha de Paulo. Então, eu não sei vocês. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então, né? Que agora é bastante especulativa, né? Nós nos reconheceremos uns aos outros no céu? Então, a gente vai reconhecer, patrocínio aqui, Cássio, Débora, tá? Vamos lá. Agora é pura opinião. Quem quer começar aí? Difícil, né? E aí, Cássio? Pode já pode falar. Eu vou pegar o exemplo de Cristo quando Cristo foi ressuscitado, né? E apareceu lá para os discípulos, todo mundo reconheceu, né? Assim, apareceu lá, o pessoal viu que era Jesus, né? Eu acredito que esse reconhecimento que os discípulos teve, nós também, quando fomos chamados, e tivemos todos lá jubilando com Cristo no céu, eu acho que todo mundo vai se reconhecer, né? Pegando essa figura quando Jesus, né? Depois da ressurreição dele, ele foi lá aparecer para os discípulos e outras pessoas que também tiveram esse privilégio de ter esse contato com ele antes de ele ascender ao céu definitivamente. Muito bem. Patrô? Eu acho uma coisa difícil de informar, mas eu acho que se todo mundo for igualzinho lá no céu, fica monótono para chuchu, viu? O melhor é que cada um tenha as suas especialidades e faça da melhor maneira possível. Isso é brincadeira, não está na Bíblia. Então, o que é claro é que a salvação é pela fé, mas as obras contribuem para que a gente entre na classe A, B, C, D. Talvez fosse até melhor ficar meio separado, porque assim cada um faz a sua sem ciúme de quem quer que seja. Uma das grandes coisas que a gente sofre atualmente é a ambição. Querer poder, isso não vai ter lá no céu. A pessoa quer subir mais, quer pisar nas outras pessoas, isso certamente não vai haver lá mais. Mas é absolutamente inimaginável como vai ser, porque até para conhecer os seus parentes, tudo do passado, vai ser difícil, porque é muita gente. Eu tenho, da minha família, eu tenho um livro que deve ter umas 2.000 pessoas, mais ou menos, relacionadas nesse livro, e é a árvore genealógica da família. São milhares de pessoas, um livro de umas 200, 300 páginas, só com os nomes de todo mundo e de quem ele é descendente. Eu acho que lá no céu a gente vai ter uma outra percepção do que significa conhecer. Veja, lá no Apocalipse tem funções diferentes. Quem leu o livro do Apocalipse, senão não teria cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo branco, não teria ancião assim, ancião daquele jeito, anjo, arcanjo. Se não houvesse esse tipo de diferenciação, a Bíblia não registraria isso. Então, é importante que a gente saiba. Eu acho que a Camila já tinha dado a resposta, se não me engano, logo no começo. Agora pergunta, patrocínio, que vai reconhecer. Vou reconhecer? Não vão. Não, eu acho que não vão. Não? Acho que não, vai ficar chato. Eu chegar lá e falar assim, eu acho que não vai reconhecer, porque senão você vai ficar falando, nossa, aquela minha tia, eu gostava tanto dela.
estava presente no dia de Natal. Ela não está aqui. Ok. Débora tem opinião diferente. Eu acho que vai reconhecer. Eu acho assim que não vai ter um sentimento de tristeza por uma pessoa querida que não está lá. Eu acho que não sei como Deus vai contornar essa situação, entendeu? Mas a gente, eu acredito que nós receberemos um novo corpo, um corpo espiritual, revestido de glória, banhado, então são vestes brancas, então são purificadas pelo sangue de Jesus. Então, assim, nós receberemos um novo corpo, mas eu acho que a alma da pessoa, sei lá, o que vai dentro, vai ser de alguma forma reconhecida pelas pessoas. Não sei, é intuição também. Eu não sei, não tenho certeza. Bom, Valtinha, não sei, se você quiser participar também, Valtinha, pode abrir o seu microfone aí, tá? Ok. Na verdade é o seguinte, tá? A minha opinião é que se a gente não reconhecesse os outros, seria uma imperfeição. Vamos imaginar o seguinte, por que a gente esquece alguma coisa às vezes? É uma falha, a gente quer esquecer, foi um erro do passado. Enfim, eu acho que se o céu sendo perfeito, a gente provavelmente se lembraria, sim, de tudo que aconteceu aqui, do que passou aqui, mas é óbvio, não teria aquele sentimento negativo, né? Eu acredito, sim, que a gente vai reconhecer todos que estão lá, vai se lembrar daqueles que conviveram com a gente, não foram para o céu, mas isso não vai nos trazer sofrimento. O céu é um lugar perfeito, e se existe a perfeição, não precisa haver esquecimento, vamos dizer assim. Não precisa haver coisas ocultas. Por que eu não posso lembrar das pessoas que eu convivi aqui, se lá é um lugar perfeito? Eu não tenho por que esconder que um dia eu tive na Terra, que eu vivi uma vida, vivi com pessoas, e que nem todas elas foram comigo para lá. Por isso eu acredito que sim, o céu é um lugar perfeito, e lá nós vamos lembrar das pessoas, sim. Tudo bem, obrigado, Walter. Gente, mais alguém quer responder a pergunta? Não? Então tá bom. Vamos para a resposta do Sproul, né? Bom, o Sproul, ele começa essa resposta dizendo o seguinte, em primeiro lugar, né? Não existe nenhuma referência bíblica que afirme categoricamente ou que sim ou que não. Então, a nossa resposta aqui é puramente especulativa. Não temos como garantir aqui que, não, com certeza vamos reconhecer, não, com certeza nós não vamos reconhecer, né? O Sproul, assim, mas baseando-se naquilo que ele vê na Bíblia, né, ele entende da seguinte forma, né, a Bíblia tem uma ideia de continuidade. Para nós, quando a gente pensa com a mente humana, a gente olha a morte como uma descontinuidade, como se a morte interrompe, né? E dá a impressão que, na volta de Cristo, eu então vou ter um corpo ressurreto, né? Mas parece que essa é a nossa ideia, porque eu tenho a morte e tenho uma interrupção. Mas a Bíblia, ela não dá essa ideia de descontinuidade. Pelo contrário, a Bíblia dá a ideia da continuidade. Ou seja, logo após a morte, a nossa alma vai se encontrar já com Cristo. Depois, no dia da segunda volta de Cristo, há então a ressurreição dos corpos. E aí, então, há o corpo ressurreto, né, que sim, então vai viver para a eternidade, né? Então aí há o juízo final, né, o último juízo, e aí a vida eterna. Mas na Bíblia não há essa descontinuidade, é uma ideia de continuidade. Logo, se tem uma ideia da continuidade, o Sproul, ele pensa que essa continuidade é da nós mesmos,
né? Não com esse corpo, mas nós mesmos, né? Não com uma personalidade defeituosa, né? Ali com uma personalidade perfeita. E aí ele fala, por exemplo, olha, quando nós falamos no credo apostólico, nós falamos que cremos na comunhão dos santos, que é essa comunhão nossa dentro da igreja, né? E ele fala assim, olha, se eu creio na comunhão dos santos, essa comunhão dos santos ela vai continuar existindo. A ideia dele. Então eu creio que nós vamos continuar existindo e que ali eu vou ter maior possibilidade, por exemplo, de ter comunhão com Calvino, né? Vou ter comunhão com Lutero, vou poder ter comunhão com Agostinho. Então, eu tenho a ideia de que agora a minha comunhão dos santos ela pode ser muito mais enriquecida, né, com pessoas aí que tiveram uma vida cristã espetacular, que fizeram diferença na história, né? E ele também vai usar o texto como uma ressalva, né? Quando ele fala, assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com todas as informações que a gente retira de uma parábola, né? Porque às vezes nem sempre você vai poder estabelecer uma doutrina em cima de uma parábola, tá? Então, com essa ressalva de que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz isso, olhando para a parábola do rico e do Lázaro, a gente vê que tanto o rico quanto Lázaro, quer dizer, tanto o rico que está no inferno, quanto Lázaro que está no céu, ambos reconhecem um ao outro e ambos veem a condição em que o outro está. Então, o rico reconhece a condição que Lázaro está, né, e pede desesperadamente por uma segunda chance. E Lázaro reconhece, então, também a condição em que o rico se encontrou. Muito bem. Não dá para tirar conclusões e afirmar categoricamente que sim, que iremos nos reconhecer. Isso não é possível. Se alguém afirmar isso, desconfie, porque a Bíblia não nos dá essa certeza e ela dá esses indícios que é onde os professores correm um risco enorme aqui de fazer uma interpretação equivocada. Mas, por aquilo que eu vejo, por essa ideia de continuidade, pela ideia da comunhão dos santos, pelo que a gente enxerga na palavra do rico e Lázaro, ele acha que, sim, que nós iremos nos reconhecer uns aos outros. Como vai ser essa questão? Como vai ser essa questão? Vamos ter muita surpresa, viu? Pode ser, né? Agora, como vai ser essa questão de que eu vou estar no céu e não vou ver meu pai, ou não vou ver meu filho, né? Ou meu cônjuge não vai estar lá, e se eu vou reconhecer alguém que está no inferno, eu vou ver, e sendo que no céu não haverá tristeza, não haverá choro, a gente não consegue explicar, porque a nossa mente humana, ela é finita, né? E não é possível fazer o infinito caber dentro do finito. Então, não é possível nós termos uma completa compreensão de Deus e dos seus propósitos, de seus planos, porque isso não cabe na nossa mente. São dúvidas que a gente fica para dizer assim, como que isso vai acontecer? Quer dizer, se é que a gente vai reconhecer, né, como que será essa questão de eu sentir falta de alguém, como já lembrar de alguém e dar por falta dela? Não sabemos explicar. Não temos, o que nós temos é que crer é que a Bíblia é muito clara. No céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Então, eu acredito que essas coisas serão resolvidas de alguma forma, que eu não sei qual é. Débora. Só para completar esse raciocínio seu perfeito, o que eu acho, por exemplo, é que como a gente vai estar diante da glória de Deus, a gente vai estar diante a gente vai estar num lugar especial, a gente nunca vai questionar a soberania de Deus sobre ele ter escolhido uns e não ter escolhido outros. Eu acho que a gente vai ter esse discernimento, a gente vai estar já
na glória com ele e nunca vai questionar, não vai ter o questionamento do barro mais, por que uns foram feitos para honra e outros para desonra. Eu acho que a gente vai ter essa sabedoria e a gente vai confiar que Deus fez tudo pelo melhor, entendeu? Acho que a gente, na glória, mesmo que a gente sinta falta de alguma outra pessoa, acho que o nosso coração já não vai ter mais esse sentimento de questionamento, ou isso é muito humano. Hoje a gente só vai saber lá em cima, realmente, os que forem para a glória. Mas esse questionamento a gente já não vai mais ter, né? A gente já vai confiar plenamente que Deus foi sábio na sua criação, eu imagino. Pois é. Muito bem. Por falar em criação, vamos para a última pergunta, que nós temos aí 10 minutos, né? Que também fala de toda a criação de Deus, e a pergunta é: o que acontece com os animais quando eles morrem? Conheço algumas pessoas que são muito ligadas a eles, e a pergunta é: vamos encontrar com esses animais no céu? Os animais domésticos, os nossos, né, não só os domésticos, né, mas aqui a pergunta está muito relacionada aos domésticos, as pessoas se apegam aos animais, né, aí depois quando o animal morre, fica aquela, e aí? Os animais, né, meus animais de estimação, ou os outros animais, vão para o céu ou não? Vamos lá, Ilse, Camila. Quem quer responder? Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Mas eu fico pensando que, assim, a morte é consequência do pecado, que está na palavra. Então, até os animaizinhos morrem como consequência do pecado original cometido pelo homem. E quando Jesus veio buscar os que são dele e houvesse a ressurreição dos servos do Senhor, eu creio que é possível que os animaizinhos também possam ir juntos, aqueles que possam também, como a morte foi consequência do pecado, eu creio que Deus pode prover que eles também revivam. Agora, é algo que não está escrito expressamente, claramente, né? Então, eu acho que mas eu fico pensando que também tem aquela questão, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, que é desligado na terra é desligado no céu. Quando você tem quando você tem amor, apego ao bichinho, eu acho que é possível que Deus faça com que aquele bichinho, quando tiver os novos céus, ele reviva também. Débora, você está comemorando aí? Difícil. Pode passar para outra pessoa. Eu só estou comemorando porque eu fiquei feliz com a participação da Camila. Não, depois eu tenho uma opinião, mas pode deixar o pessoal fosforilar nesse sentido aí. E aí, Cássio? Bom, eu vou trazer uma referência bíblica aqui que eu lembrei, e que está em Eclesiastes, está em Eclesiastes capítulo 3, eu vou partir do versículo 18, né? Aí é uma conclusão aqui que o autor de Eclesiastes chega, né? Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que eles vejam que não são melhores que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e para lá voltarão. Muito bom. Caramba! Quem vai para o céu é a alma. Aí a gente vai entrar num tema que a gente fica longe de entender. Quem vai para o céu é a alma ou o espírito. Há um grupo de pessoas, uns estudiosos, que dizem que animal não tem alma.
Se ele não tem alma, como que ele vai para o céu? Não tem alma. Agora, a gente não é filósofo para entender essas coisas. Essa questão, até por isso alguns dizem, espírito é uma coisa e a alma é outra, né? Dizem isso. E isso aí que o Cássio leu também, parece que está focado muito nas coisas terrenas, assim, nessa vida, não está focando na vida futura. O lugar onde eles vão, a gente vai... Como é que é? O lugar onde a gente for, eles vão também. Muito voltar ao pó da terra, é a parte física da pessoa que volta ao pó da terra. Perfeitamente. A parte espiritual não volta para Deus. E a alma vai para Deus, que o deu, que a deu. Muito bem. Dona Ivani, você abriu o microfone aí? Eu não sei, não tenho certeza, mas eu ficaria muito feliz de encontrar o Barnabé no céu. Mas não sei qual Barnabé você está falando. Um acho que você vai encontrar, um eu tenho certeza. Agora, o outro... Oi, Débora, pode falar. Oi. Na verdade, eu tenho um raciocínio sobre essa parte de animais que é pessoal e é do coração, não tem embasamento nenhum na Bíblia. Primeiro, eu li várias vezes Gênesis e eu li que Deus criou animais selváticos e animais domésticos. Então, já na criação, Deus separou alguns animaizinhos que ele gostaria que fossem companheiros nossos. Gatinho, cachorro, papagaio, tartaruga, tem N animaizinhos. Quando Deus cria um animalzinho e é tão companheiro, e como diz o dito popular, é mais fiel que muitos homens, que o cão é mais fiel que muitos amigos, a gente se apega muito neles, né? Então, tem gente que a gente considera como se fosse da família. Eu passei muitos anos, eu tinha muito medo de cachorro, mas depois de um tempo eu me apeguei muito com o cachorro. Então, do mesmo jeito que eu imagino que a gente vai reconhecer os familiares e as pessoas dos santos que a gente teve em comunhão da igreja, eu acho que vai ter um lugarzinho para os cachorros, sim, e para os gatos e os papagaios. Porque Deus, ele foi muito... ele distinguiu muito bem os animais selváticos e os domésticos. Então, a gente tem o mesmo carinho, assim, um cuidado, uma afinidade nesse sentido. Mas também, se a gente não encontrar, paciência, foram amigos nossos aqui na Terra, né? Eu sou dessa opinião, que eles tiveram o tempo deles e foi da onisciência de Deus. Mas, como disse a minha mãe, eu também queria encontrar o Barnabé. Mas eu acho que, assim, fosse mesmo. Nem todo mundo sabe que o Barnabé é o cachorro aqui de casa que morreu faz um mês. Então, ele ficou 14 anos aqui com a gente e foi muito bom. Muito bem. Completei a carreira e guardei a fé. Guardei o Barnabé. Gente, agora, se os cachorros aí forem pro céu também, do jeito que isso, a minha cachorra vai fazer um furdúncio lá, gente. Vou falar para você. Abriu a porta de casa aqui, ó, se bobear, ela vai para a rua e ela sai latindo para todos os cachorros de casa em casa. Não há um que pegue. Não há um que pegue. É um desespero. Outro dia ela foi lá e... Eu tenho uma parecida. Tenho uma parecida que eu... Outro dia teve uma senhora aqui, era de tardezinha já, e ela saiu com o cachorro dela, e a minha fugiu, e eu atrás dela, a senhora viu o cachorro, só que ela é minúscula, pequenininha assim, é um Fox Paulistinha, mas ela foi lá e pegou, a mulher também tinha um cachorrinho pequenininho, ela foi lá e pegou ele no colo, ela foi lá, subiu, e não é que ele mordeu a mulher na perna? Ela mordeu a mulher na perna, e eu tava chegando perto, a mulher fazia, ela me mordeu, viu? Nossa, eu fiquei tão preocupado, gente, eu peguei essa cachorra, ainda bem que foi na frente do meu vizinho, de um amigo meu aqui, né? Aí eu fui falar com meu amigo, assim, é melhor você falar com essa mulher, porque essa mulher é chata. Nossa, eu falei assim, não, eu quero saber se você sabe onde ela é, onde ela mora. Eu falei, não, eu sei onde ela mora. Falou a casa dela lá,
Eu fui lá na casa da mulher para ver se estava tudo bem com ela, mas fiz um furo na perna dela. Mas aí eu fui dizer para ela, fica tranquila, a cachorra é vacinada, não tem risco, não tem problema. Já falei com um médico, né, que estava um médico junto com meu vizinho lá, e falei assim, não, fala para ela lavar com água e sabão, tudo mais, se a cachorra é vacinada, para não se preocupar. Mas, gente, vai ser um furdúncio. Mas, vamos lá. Resposta do... alegria. Se ela encontrar com a do Cássio, então... Resposta do Sproul, de novo, é pergunta especulativa, né? Não há nenhuma referência na Bíblia que a gente possa afirmar categoricamente que os nossos animais de estimação serão também ressurretos, né? Essa confusão vem muito porque existem muitas linhas cristãs aí que acreditam que os animais, né, não possuem alma. Tem linhas cristãs que entendem que os animais possuem alma, né? Outros acreditam que os animais não possuem alma, mas a Bíblia não é clara sobre isso, né? Quem diz que o animal diz que não tem alma, porque diz que a criação, quando Deus criou o homem, né, e os animais, né, ele criou todas as coisas, e quando ele foi criar o homem foi diferente, né? E o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, né? Agora, é possível afirmar que essa imagem e semelhança é a alma? Quer dizer, nada mais tem alma e só o homem tem alma? Essa seria a ideia? Não dá para afirmar. A Bíblia não é clara. Então, nós não podemos afirmar categoricamente que essa ideia de que a imagem e semelhança é o que distingue os animais, os homens dos animais, a sua imagem e semelhança, é o fato de um ter alma. Olha o Danilo aí. Essa ideia de que eles não têm alma, não é possível afirmar. O que é possível afirmar é que quando você lê na Bíblia, como por diversas vezes que se fala sobre o céu, os animais também estão no céu, né? A Bíblia diz lá, imagens, as ideias de que animais, também existem animais no céu. Tá? Afinal de contas, Jesus Cristo, ele faz uma ressurreição de toda a sua criação. E os animais fazem parte da criação, né? Então, agora, se serão os nossos animais, se serão os nossos animais de estimação, quer dizer, não é possível afirmar, né? Vamos lá ler em Romanos 8, 21. Romanos capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então que continua? Não, é por aí, é só isso aí. Né? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Muito bem. Pode até, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, guardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Tá? Então aqui nós estamos falando que a redenção, Jesus Cristo vai redimir toda a criação. Toda a criação. E, de novo, se nós temos a ideia da continuidade, né, existem os animais aqui, eles foram criados, né, então a ideia de que os animais também farão parte, né, do céu. Agora, serão os nossos animais? Eu vou encontrar a Nicole, né, vai encontrar o Barnabé, não é possível afirmar. De certo, se a gente encontrar com os nossos animais aí, alguns vão ficar bastante felizes, outros nem tanto, porque tem os animais aí que traz traz uma confusão na casa, né? Mas enfim. Oi, Cássio. Eu acho que eu não vou lembrar quais os livros que tem uma porção escatológica,
falando sobre a questão dos animais, que parece que a criança vai chegar próximo de Animal de uma feroz. cobra, de um animal feroz, né? Então, aqueles animais que eram selvagens vão conviver em harmonia. Exato. Também dá uma pista, né? Dá uma Isso. pista também, né? É baseado nesses textos onde diz lá o lobo e o cordeiro, né? O leão e a ovelha, né? Vão conviver pacificamente. A gente não sabe, na verdade, ali, né? Se essa é uma ideia figurada, né? Onde diz assim, até pessoas aí que podiam não se dar muito bem, que tinham certas divergências, ou de pessoas aí que têm brigas históricas, né? Se ambos convertidos ali verão na paz. Mas a ideia é de que é toda a criação, o mundo todo, né? Perece, o mundo todo sofre, né? A gente vê aí toda a natureza sofrendo. E há uma restauração total e completa. E aí nós entendemos que os animais fazem parte disso, né? Muito bem. Gente... Nossa, ganhei meu dia. Não, cuidado, hein? Só para a gente não afirmar categoricamente, mas a gente gosta de acreditar que sim, né? O que o Sproul fala é um negócio assim, ó, por mais que, assim, ele fala assim, ó, não considere a sua pergunta tola, porque muitas pessoas têm esse tipo de dúvida e acabam ficando até tristes em função de não poder aí ter os seus animais aí de estimação, né? A Kátia é do clube da irmã Débora. Vamos encontrá-los. Muito bem. Gente, então, não percam semana que vem, acho que é a última aula nossa do livro do Sproul. Então, se alguém tem dúvida, depois eu vou selecionar mais outras 2 perguntas ali, ainda sobre essa questão de céu ou de inferno, não sei se nós vamos pegar alguma coisa lá também. Posso fazer uma pergunta rápido? Claro. Se a gente vai ter uma presencial, igual está tendo seletivamente todo domingo... O Cássio, vai ter uma reunião amanhã okay. do comitê da escola dominical, tá? Aí, o domingo que vem, eu consigo te responder aí. Mas eu acho que agora a gente deve voltar. Dezembro, geralmente, as aulas são conjuntas, tá? Mas nós vamos decidir segunda-feira. Então, teoricamente, semana que vem é a última aula em salas separadas. Tá? A gente em julho teve aula conjunta e funcionou bem, né? Vamos ver, mas eu falo para vocês na semana que vem, porque a reunião é segunda-feira agora, né? Amanhã à noite tem uma reunião do comitê e os professores, e aí vamos ver o que vai sair da reunião. Tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos vocês. É bem mais gostoso ter aula com a classe cheia. Eu sei que semana passada foi eleição, e aí muita gente aí saiu para votar, tudo mais, mas eu vou pedir aí, faça um esforço, porque a contribuição de vocês é muito preciosa, né? Ajuda muito na aula quando as pessoas aí comparecem. Escola dominical, eu sei que a gente tem que fazer um esforço, é um esforço adicional, né? A gente está cansado das coisas online e tudo mais, mas pensem pelo benefício, pelo lado do benefício, quanto a gente ganha. Gente, muito obrigado pela presença de todos, conto com vocês domingo que vem, tá? Tenham um bom domingo, e se alguém ainda quiser, vá presencialmente na igreja, que é muito bom, tem feito uma diferença, e todos os protocolos de sanitários estão sendo seguidos, há distanciamento, há máscara, há higienização. Então, dá para ir tomando todos os cuidados com uma certa tranquilidade, e a gente não tem tido lotação também, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, bom domingo a todos. Tchau, bom domingo. Tchau, gente, bom domingo.